Olá, estamos de volta aqui para mais uma dica. Continuar falando de eletrodinâmica, só que dessa vez vamos falar de um caso bem particular. Questãozinha aí muito recorrente, já caiu em muitas provas, em diferentes lugares. Questão de chuveiro elétrico. A gente volta e meia acha exercício para fazer no nosso estudo de chuveiros elétricos. E vale a pena a gente discutir um pouquinho alguns detalhes sobre a potência de um chuveiro elétrico. Bom, o que a gente sabe? Para um chuveiro elétrico, a gente sabe que ele tem o objetivo de transformar a energia elétrica em calor para poder esquentar a água para a gente tomar banho, não é isso? Bom, dessa forma, a gente pode pensar que no chuveiro elétrico pode-se utilizar a lei de Ohm, ou seja, existe uma voltagem, uma diferença de potencial que alimenta esse circuito. A gente tem a resistência do chuveiro, peça fundamental para o chuveiro funcionar. É na resistência que a gente transforma a energia elétrica em calor através do efeito Joule e a corrente elétrica. Então essa é a lei de Ohm. Só que além da lei de Ohm, a gente tem que lembrar da equação da potência elétrica. A potência de um chuveiro depende da intensidade da corrente elétrica e também depende da DDP, da diferença de potencial. Usando essas duas equações, a gente pode agora pensar o seguinte. Bom, o que eu tenho que fazer com a resistência de um chuveiro, por exemplo, para aumentar ou diminuir a potência? Ou então, o que eu tenho que fazer, como é que eu posso comparar um chuveiro que é fabricado para funcionar no Rio de Janeiro, onde a voltagem é de 127 volts, ou um chuveiro elétrico que é projetado para funcionar em Brasília, onde a voltagem lá é 220 volts. Então esses chuveiros precisam ter resistências diferentes, porque são cidades diferentes que me dão ali uma diferença de potencial diferenciada para cada tipo de situação. Então, a partir dessas duas equações, eu posso encontrar uma terceira equação que não depende da corrente. Então, qual é o meu objetivo? Encontrar uma equação que relacione a potência, a diferença de potencial e a resistência, sem precisar da corrente. Então, o que eu vou fazer? Olha lá. Vou pegar aqui a primeira equação, pega ela. E olha só para a corrente, tá vendo? U igual a RI. Se você pegar a corrente, a intensidade de corrente elétrica e isolar ela, você vai ficar que a intensidade de corrente vai ser U sobre R. Qual o próximo passo agora? O próximo passo é pegar a equação da potência e substituir o I no lugar, Olha lá. Segunda equação. Fazendo isso, o que a gente vai obter? A potência vai ser igual a U sobre R, isso aqui é o que eu estou colocando no lugar da corrente, vezes o U que a gente já tinha, o que eu repeti. Dessa forma, então, para um chuveiro, eu posso dizer que a potência vai ser igual a U quadrado sobre R. Aí você pode agora estar se perguntando, mas por que eu precisei achar uma nova equação para comparar a potência de um chuveiro em situações diferentes e não usei diretamente essa daqui? Pelo seguinte, a característica importante para mim no chuveiro é a resistência elétrica. Quando o cara vai projetar um chuveiro, ele precisa saber qual o valor da resistência que ele vai botar no chuveiro para o chuveiro funcionar bem. E eu queria relacionar potência com resistência. Tá bom, mas por que eu decidi tirar a corrente elétrica da equação? Eu resolvi tirar a corrente elétrica da equação porque quando a gente está numa casa, a gente conhece a diferença de potencial que o circuito elétrico, a instalação elétrica da casa, fornece para aquele chuveiro. Então eu encontrei uma fórmula que relaciona potência e resistência, que é o que eu estou preocupado, e a diferença de potencial, que é o que a gente já tem, que é o que está associado à instalação elétrica de cada casa. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem um chuveiro projetado para funcionar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, esse chuveiro ele tem que funcionar no verão e no inverno. No verão, ele não precisa esquentar muito a água. Já no inverno, ele precisa esquentar mais, precisa esquentar bem a água para a gente conseguir tomar um banho de forma confortável. Então, quando você pensar no chuveiro no verão e no inverno, ele vai ter que ter resistências diferentes. Ou seja, quando você muda aquela chavezinha do chuveiro, na realidade você está mudando o valor da resistência que está sendo utilizada para fazer o chuveiro funcionar. No caso, para aquecer a água. Dessa forma, a gente vai fazer a seguinte análise. Olha só, a potência é o quadrado sobre R. Bom, o que a gente tem no verão e no inverno que não se modifica? Bom, a voltagem, a diferença de potencial, tanto no verão quanto no inverno, ela vai ser a mesma. Ou seja, se a sua casa tem lá um chuveiro instalado a 127 volts, vai ser 127 volts no verão e no inverno. Então, isso aqui é constante. Qual o meu objetivo?
Para mudar do verão para o inverno, eu preciso aumentar a potência do chuveiro. Por quê? No inverno, a água está vindo para o chuveiro mais gelada. Como a água chega no chuveiro mais gelada, eu preciso de mais energia, consumir mais energia elétrica, converter essa energia em calor para esquentar mais a água. Ou seja, para produzir uma potência maior, eu vou precisar de uma resistência menor. Então eu posso dizer aqui, né, a partir dessa análise, que a potência do chuveiro no verão pode ser menor do que a potência do chuveiro no inverno. Em contrapartida, a resistência é inversamente proporcional à potência, que a gente observa pela equação, pela fórmula. Então, a resistência no verão tem que ser maior que a resistência no inverno. Esse aqui é um resultado para muita gente um pouco intuitivo, mas é o que a gente observa aí que funciona, né, na instalação elétrica de um chuveiro. Ok, agora imagina que eu quero comparar o chuveiro que funciona no Rio de Janeiro com o chuveiro que mora em Brasília. Como é que eu vou fazer isso? Bom, quando você pega um chuveiro que funciona no Rio de Janeiro e em Brasília, o cara que está produzindo, que está fabricando esse chuveiro, o ideal é que ele faça um chuveiro que consiga produzir a mesma potência, tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília. Mas por que eu estou querendo comparar o Rio de Janeiro com Brasília? Porque aqui no Rio a gente tem uma diferença de potencial de 127 volts na tomada. Lá em Brasília não. Lá em Brasília o normal, o comum, é uma instalação elétrica com 220 volts. Nesse caso, olha só o que eu vou fazer. Eu vou dizer que eu tenho 1 ao quadrado do Rio divididos pela resistência do chuveiro elétrico utilizado no Rio de Janeiro. Isso aqui vai ser igual a 1 ao quadrado em Brasília dividido pela resistência do chuveiro de Brasília. O que a gente observa? Como lá em Brasília a gente está usando uma voltagem de 220 volts e aqui no Rio 127, eu tenho então que a diferença de potencial no Rio ela é uma diferença de potencial menor do que a diferença de potencial em Brasília. Logo, quando você olhar para a resistência para compensar, né, para essa razão se manter igual nas duas situações, a resistência elétrica utilizada na cidade do Rio de Janeiro, né, para o mesmo tipo de chuveiro, tem que ser também menor do que a resistência do chuveiro em Brasília. Então a gente tem aí um caminho das pedras, um caminho para a gente resolver dois tipos de problema. O problema que a gente compara a potência no verão e no inverno, e um problema que a gente compara a resistência do chuveiro em cidades diferentes, com voltagens diferentes. Um grande abraço, até a próxima.